esta mesma raça de filhos da puta, tá vendo? Então, também nesse mesmo sentido, né, a Câmara aprovou o projeto de lei que torna crime a discriminação ou preconceito contra pessoas por sexo, gênero, orientação sexual e identidade de gênero. Ora, mas quem é que define o que é o preconceito? Qual é o limite da coisa? São eles mesmos que definem. Isso quer dizer que você simplesmente dizer que não gosta, tá certo? Ou dizer que é contra, vai ser crime. Você simplesmente não pode ser contra, você é obrigado a ser a favor. E não tenha dúvida que vai ir muita gente para cadeia, simplesmente porque não gostou, não gosta do negócio do homossexualismo. Tem que gostar. Quer dizer, o homossexualismo obrigatório, que antigamente era matéria de piada, agora vai estar implantado por lei federal, porque tem que ser o homossexualismo pelo menos teórico. Você não é obrigado a praticar, mas você é obrigado a gostar. E se você não gostar, você tem que expressar o seu desgosto em casa, num círculo privado, em voz baixa, você tem que sussurrar. Dizer, olha, eu não gosto. Mas não conte para ninguém. Se você contar para o seu vizinho, você pode ser denunciado. E daí você vai, sim, não estou brincando, não. Não estou brincando, não estou pensando que eu estou fazendo piada. Você vai ver que logo, logo as pessoas irão para a cadeia porque disseram que não gostam disso. Então, quer dizer, olha, para mim a coisa mais absurda do mundo, o simples fato de haver uma política, um movimento político baseado numa preferência sexual já é uma coisa absurda. Né? Por que não tem um movimento em favor dos sadomasoquistas? Tá certo? Um movimento em favor dos pedófilos, pedófilos já tem, tá certo? Já tem aqui nos Estados Unidos, tem na Holanda, tem na Inglaterra, né? E vão não só legalizar a pedofilia, mas vão criminalizar a oposição a ela. Pode ter certeza disso. Isso não vai passar 5 ou 6 anos que isso aconteça. Quando eu faço essas previsões, não são previsões, não é previsão, não é eu que estou prevendo. Isso está no programa dessa nova ordem mundial. Está anunciado. Nós faremos em tanto tempo. E eu apenas estou dizendo onde é a coisa conforme estou vendendo o peixe pelo preço que eu comprei. Muito bem. Vamos responder aqui alguns e-mails. Tem uma pilha de e-mail aqui. Eu gostaria imensamente de responder todos, mas vou ter que pegar aqui. Olha aqui. Giovanni T. Cruz pergunta: qual a situação do Partido Comunista nos Estados Unidos? A pergunta é interessante, porque você vê um tamanho crescimento da esquerda aqui, um poder tão grande da esquerda aqui, naturalmente surge essa curiosidade. A resposta é a seguinte: o Partido Comunista dos Estados Unidos sempre foi muito pequeno. Ele, em matéria de número de membros, eu acho que ele não chegou a 80 mil na sua fase mais áurea. Por que foi assim? Porque já nos anos 30, o Stalin fez uma estratégia diferenciada para o Partido Comunista americano. Ele achava, com razão, que seria muito difícil você coordenar, vamos dizer, uma operação revolucionária do outro lado do mundo, dentro dos Estados Unidos, sob uma fiscalização policial intensa e contra a opinião dominante da mídia. Isso é muito difícil. Então, ele decidiu que a função do Partido Comunista americano não seria organizar o proletariado para fazer uma revolução, mas, ao contrário, seria organizar as classes ricas, os ricos e famosos, para que coletassem dinheiro para o partido e para os movimentos e para que dessem respaldo moral às iniciativas do partido. Para isso era absolutamente essencial que essas pessoas não fossem membros do partido, mas que fosse aquilo que se chama companheiro de viagem. Então, resultado, o Partido Comunista tinha pouquíssimos membros, mas tinha um número enorme de companheiros de viagem, entre os quais você tinha deputados, senadores, banqueiros, governadores de estado, os grandes produtores de Hollywood, milionários, celebridades, praticamente as celebridades aqui eram 90% pró-comunistas e trabalhavam para o Partido Comunista sem jamais ser membro. Então, é uma coisa paradoxal, porque o Partido Comunista oficialmente, materialmente, era nada. Mas culturalmente e psicologicamente era tudo. Era e é tudo. Porque você vê, tudo o que essa elite americana está fazendo ainda é a execução fiel do plano estratégico de Stalin traçado na década de 30. Até por automatismo, o pessoal continua fazendo a mesma coisa. Então o Partido Comunista Americano, dos partidos comunistas existentes, era o mais fraco, mas de certo modo era o mais forte. É um negócio fantástico. Se você quiser alguma indicação sobre isso, você leia aquele livro Double Lives. Puxa, agora até esqueci o nome do autor. Ô, droga, esqueci mesmo. Mas prometo te dar numa próxima vez, tá bom? Vamos ver o que mais temos aqui.
um leitor, Rodrigo César Banhara, diz que ele perguntou ao príncipe Dom Bertrand de Leões de Bragança o que ele pensa de mim. E o príncipe respondeu: não, o Olavo trata apenas dos aspectos políticos. Não é verdade isso, Dom Bertrand. Eu gosto muito do senhor, tenho a maior apreciação, acho que o senhor é um dos poucos brasileiros realmente patriotas que existem nessa droga. É um senhor que realmente tem amor ao Brasil, o senhor já provou isso 1000 vezes. Mas, por favor, preste mais atenção nas coisas que eu estou escrevendo, porque eu estou abrangendo todo o território temático possível. Isso aí vai dos aspectos culturais, filosóficos, religiosos, sociológicos, etc, etc, etc. Não estou... Agora, se pretende, se o indivíduo acompanha só os meus artigos num determinado jornal e quer saber o que eu estou fazendo, bom, ele vai ter uma visão limitada. De qualquer maneira, não estou falando nada contra o príncipe Dom Bertrand, não, ao contrário, eu gosto muito dele, eu acho uma pessoa muito boa, um homem que transpira honestidade. E mais ainda, é o brasileiro que eu conheço que mais conhece o Brasil. Ninguém estudou os problemas brasileiros como Dom Bertrand. Você pega ele e pergunta sobre qualquer coisa. Diz: olha, eu quero saber aqui como é que é a economia da plantação de abobrinha em São Tomé das Letras. Ele sabe tudo. O homem é muito impressionante. Faz tempo que não existe mais brasileiro desse tipo. Antigamente tinha aqueles camaradas entusiasmados pelo Brasil, que estudavam tudo. Ele é um deles. Muito bem. Agora, aqui o Gustavo Loureiro pergunta o que eu acho desse negócio de ser assaltado ministro supremo do Tribunal Federal. Fala: daqui a pouco o Gilmar Mendes foi assaltado. Fala: é ótimo. Tem que assaltar todos. Tem que assaltar os ministros do Tribunal Federal, tem que assaltar os deputados, tem que assaltar o presidente da República. Daí, quem sabe, a pessoa entende o que está acontecendo nesse país. Porque enquanto quem está sendo assaltado é o Zé Ninguém e esse pessoal está muito confortável lá em Brasília, né, eles não percebem, quer dizer, que a importância do problema. Eu acho que esse problema de violência no Brasil ultrapassou de há muito a margem do tolerável. Né? Um país que tem 50 mil homicídios por ano não tem nenhum problema mais grave. Né? O Lula diz que o Brasil nunca teve nenhum problema além desse das aeronaves. Fazia tempo que o Brasil não tinha um problema. Mas que idiota. Idiota não, esse sujeito é cínico. Muito bem, vamos lá. Aqui, Leandro Nascimento Mantal, de Curitiba. Diz que está procurando meu livro Imbecil Coletivo, mas não encontra. Leandro, se você for à livraria do Chaim, que é a livraria mais famosa de Curitiba, ele tinha lá um montão de exemplares do Imbecil Coletivo. Você vai lá e encomenda porque acabou de sair uma reedição pela Realizações. É impossível que ele não tenha. Vamos aqui. Cassiano, não sei de onde, pergunta: queria saber quais as principais influências que o senhor recebeu de Max Scheler e Ortega y Gasset. Isso é muito fácil. Quer dizer, com o Max Scheler eu peguei sobretudo a ideia da sociologia do conhecimento, que foi ele o verdadeiro criador. Depois a ideia foi explorada pelo Karl Mannheim, mas a ideia mesmo foi do Max Scheler, e todos nós temos uma dívida com ele. E do Ortega y Gasset eu peguei sobretudo esta ideia de que a filosofia deve se articular muito em torno da vida pessoal do próprio filósofo. Quer dizer, a vida pessoal do filósofo é uma interpretação que ele dá à sua filosofia. Né? E isto porque Ortega y Gasset dizia que esta forma de existência tipicamente humana, que é ter uma biografia, quer dizer, ter uma vida contável, narrável desde a primeira pessoa, é um dos eixos articuladores da filosofia. Eu também acho que é. Eu não acho que é o eixo central, como ele diz, mas eu acho que é um dos eixos. E eu acho que a filosofia que não se justifica na vida pessoal do filósofo é porque ele não acredita nela. E se ele não acredita nela, por que nós deveríamos acreditar? Né? Eu acho assim que você pode admitir que o indivíduo tem uma teoria científica na qual ele só acredita quando ele está trabalhando no laboratório, mas que não tem importância vital para ele na sua vida diária. Mas uma teoria filosófica não. A teoria filosófica é a interpretação da própria realidade existencial na qual ele está. Quer dizer, então, a obrigação número 1 do filósofo é acreditar naquilo que ele mesmo está dizendo.
Outra pergunta, aqui tem um ouvinte, Walter. A ideia do governo central não ser um legado degradado à tradição teocêntrica comum às grandes religiões? Bem, eu não vi ainda nenhum projeto de governo mundial que tivesse saído das grandes religiões. As religiões têm uma tendência expansionista, mas não no sentido de criar um Estado, né? Quer dizer, o projeto do governo mundial é ao mesmo tempo uma ampliação e uma degradação da ideia das grandes religiões. Quer dizer, ampliação no sentido quantitativo, porque eles não se conformam senão com abranger o mundo inteiro. E uma degradação, por quê? Porque a ideia do governo mundial, junto com todo o projeto humanista, materialista, etc., que está envolvido, é a ideia de cercar o horizonte humano e, como diz, expulsar a transcendência. Não tem mais transcendência, só tem imanência. Só existe um mundo sobre o qual o Estado tem alguma jurisdição. O resto não existe. E muito bem. Puxa, tinha tantos e-mails interessantes aqui, meu Deus do céu. Vamos lá. Gostaria de tá aqui. Ademar Maranhão. Gostaria de parabenizar por sua iniciativa com o talk show. Ouvi a gravação, achei fantástico. Muito obrigado. Mas eu queria pedir um programa de estudo. O senhor já esboçou algo assim em vários seus artigos, de vez por outro, são fez referência dentro de solicitação de outros leitores. É fato pela leitura de seus livros e artigos, além da série DVD atualmente à disposição no mercado, é possível ir muito longe. Eu digo, bom, muito bem, eu não acredito muito em programa de estudos, eu acredito mais ou menos em soluções soltas. O que se pode fazer é elaborar um plano pedagógico, mas o plano pedagógico depende muito de quem está no comando dele. Quer dizer, para cada pessoa teria que ter para cada pessoa, para cada grupo diferente, ou para cada professor, você teria que ter um plano mais ou menos diferente. Eu sempre comparo, vamos dizer, a atividade do professor, mais ou menos o músico hindu tradicional. O músico hindu tradicional, ele sabe uma série de trechos curtinhos que chamam ragas, mas ele não tem um programa do que ele vai tocar. Ele conhece alguns milhares de ragas, mas ele combina de acordo com a psicologia do freguês que está ouvindo. Mas que só pode tocar para 5 pessoas de cada vez, tá, né? Cada um vai ser uma combinação diferente. Eu acho que pedagogia é mais ou menos assim. Pedagogia é como psicoterapia. Você não pode ter um programa pronto. Você vai ter que dançar conforme a música. Você tem algumas linhas gerais, alguns esquemas gerais, também na música seriam as ragas, mas você vai ter que fazer combinações, infinitas combinações individuais. De qualquer modo, eu continuo trabalhando nisso e se eu não posso prometer um programa, mas vou continuar dando sugestões para isso, seja através dos artigos, seja aqui. Já estou vendo que vou ter que ampliar de alguma maneira a duração deste programa, porque já está sobrando e-mail aqui. Alguém pergunta que no caso dessa ascensão da esquerda, o senhor acredita que podemos passar, que o continente latino-americano pode passar um embargo econômico ou sofrer uma represália socioeconômica? Mas de jeito nenhum. Os americanos vão continuar passando a mão na cabeça de todos esses filhos da puta, como tem passado até hoje. Até o Hugo Chávez, né, eles tratam o Hugo Chávez muito bem. Se não tratasse muito bem, ele não estaria tão valente quanto ele está. Você pode ter certeza que se ele se permite ficar falando assim dos Estados Unidos, é porque está garantido que os Estados Unidos não vão fazer nada contra ele. Nem tem por que fazer, na verdade. Agora, Arthur Hens. No programa foi dito que o Concílio Vaticano foi um dos responsáveis pela crescente penetração marxista nos meios culturais. De fato, o Concílio não condenou o comunismo quando poderia e deveria tê-lo feito. Tem toda razão, foi exatamente isso. Você vê, se você lê os anais do Concílio, as atas do Concílio, você vê que o Concílio examinou todos os problemas do universo, exceto um, o comunismo. Quer dizer, depois está cheio de males, mas o comunismo não é um deles. E não analisou por quê? Porque ele estava comprometido a não fazê-lo. Para que o governo soviético autorizasse a participação de 5 bispos ortodoxos no concílio, que não tinha importância nenhuma, porque eles foram lá só para assistir, ficaram quietos, a igreja topou este negócio.